Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Economista Cristão e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. As dívidas que caducam, elas devem ser pagas? Será? Nós vamos ver isso sobre a perspectiva bíblica, mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é uma dívida caducar. Vamos lá para o vídeo. Uma dívida caducar, o termo correto perante a questão jurídica é a dívida prescrever. Aqui no Brasil, normalmente, uma dívida se prescreve depois de 5 anos, tá? Estou dizendo normalmente porque pode ter alguma exceção, a parte jurídica não é a minha especialidade, mas normalmente em 5 anos. O que isso quer dizer? Vamos supor que por acaso você pegou emprestado dinheiro no banco para fazer qualquer tipo de negócio, comprar um carro, enfim, qualquer coisa. E você teve algum problema financeiro durante o pagamento, durante esse período que você pagava as parcelas e você não conseguiu pagar mais aquelas parcelas. Vai chegar um certo período de tempo que você fica sem pagar, que a dívida prescreve. O que vai acontecer? O banco vai entender aquilo como perdido mesmo, não conseguiu te cobrar nada. E depois daquele tempo, perante a justiça, ele não tem como te cobrar, ele não tem como te processar, ele não tem como te protestar, enfim, no jargão comum aí das pessoas, a gente fala que a dívida caducou, mas só que pela parte jurídica diz que a dívida prescreveu, ou seja, não tem como mais cobrar isso juridicamente, podemos dizer assim, morreu a dívida, esquece. Perante a Bíblia, isso está certo? Eu quero ler 2 textos para a gente meditar um pouquinho. O primeiro texto encontra-se na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que diz da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Bom, agora eu quero ler um outro texto que se encontra também na carta de Paulo, porém a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, que diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Muito bem. Se você teve algum problema financeiro durante a sua vida, isso faz parte, isso é normal, até porque o próprio Cristo diz que no mundo teremos aflições. Então essas aflições podem ser questões de saúde, pode ser questões emocionais, pode ser questões financeiras, pode ser outros tipos vários de questões que a gente pode ter de problemas aqui na nossa vida na Terra. E problemas financeiros faz parte. Então é natural, às vezes você teve uma perda de emprego, ou às vezes a empresa que você trabalha, ou a empresa que você teve algum problema e não conseguiu arcar com as suas despesas e você teve que parar de pagar as suas parcelas, parar de pagar as suas dívidas, às vezes não por vontade própria, mas sim por uma questão de problema econômico durante aquele período. É natural isso acontecer, embora não seja bom, mas só que isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E nesse período você para de pagar e você fica como devedor. Às vezes esse problema pode se perdurar por muitos anos, 2, 3, 4, 5 anos, que é o caso que a gente fala aqui, que é a dívida caducar. Depois desse período, se você realmente não teve condições de pagar, a dívida prescreve ou popularmente caduca. E você deve pagar ela? Bom, perante o que a gente leu aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo ensinando aos irmãos de Romanos e aos irmãos também de Coríntios, ele diz o seguinte: que sim, nós devemos pagar as nossas dívidas, que nós não devemos dever nada a ninguém. Ah, André, mas só que a lei já diz que prescreveu, eu não preciso pagar mais. Eu sei, só que todas as coisas são lícitas, porém nem todas as coisas convêm. Perante a lei dos homens, sim, depois que prescreveu ou depois que caducou, é lícito você dar as costas para aquilo e não precisar pagar mais. Porém, te convém? Se a gente olhar pelo texto de Romanos, Paulo diz que nós não devemos dever nada a ninguém, somente o amor. Ou seja, se por acaso você teve um problema financeiro e não conseguiu arcar com as suas obrigações durante um período e você precisou parar de pagar aquelas parcelas, parar de pagar aquela dívida,
Sim, você deve pagar assim que você tiver condições para isso. Mesmo que essa dívida tenha caducado ou não. A partir do momento ao qual Deus te der condições novamente de você se reerguer financeiramente e ter condições de pagar aquela dívida, você deve procurar o seu credor, seja ele um banco, seja ele qualquer outro tipo de negócio, e dizer: olha, faz muito tempo que eu estou devendo para você e eu não tinha condições de pagar até o momento, porém agora eu tenho e eu vim acertar as contas contigo. Peço perdão pelo período que eu fiquei sem pagar, mas só que agora eu quero resolver esse problema. E você vai lá e resolve. Às vezes esse credor pode te dar um belo desconto por você ter ido atrás dele, ou às vezes ele pode querer receber integralmente e está no direito dele, ou às vezes ele pode até te perdoar. Às vezes ele fala assim: não, tudo bem, já faz tanto tempo, você foi uma pessoa com hombridade suficiente de vir aqui até mim e se explicar pela situação e querer pagar, que você está perdoado, você não precisa mais pagar, mas só que você precisa ir atrás do seu credor. Nós não podemos dever nada a ninguém. Isto é bíblico, isso é orientação divina. Tem um outro salmo que diz o seguinte, Salmo 37, 21, diz o seguinte: os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Ou seja, perante a Bíblia, aquela pessoa que toma um dinheiro emprestado e não devolve é considerado um ímpio. Você, tenho certeza que não quer ser considerado um ímpio. Então, se você quer ser um filho de Deus, se você quer obedecer a Deus, se você quer agradar a Deus, sim, você deve pagar todas as suas dívidas. A Bíblia não diz em nenhum momento que é pecado você fazer uma dívida. Aqui no texto de Romanos diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma. Aqui cabe uma explicação. O que é dívida, o que é obrigação? Quando a gente faz um financiamento, por exemplo, para pagar em 36 parcelas, ou seja, a gente fez uma obrigação de pagamento em 36 parcelas. Perante a Bíblia, se você começar a atrasar aquelas parcelas, você está devendo para o seu credor. Porém, se você não atrasar as parcelas, você só fez uma obrigação de pagamento de 36 vezes. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Tá? Contabilmente, isso trazendo para a questão financeira, se a dívida está atrasada ou não, contabilmente é tudo considerado dívida. Só que tem duas formas: a dívida que você está em dia e a dívida que você está inadimplente, tá? Então tem a dívida adimplente, que você está em dia, e a dívida inadimplente, que você não está em dia com ela, tá? Perante a Bíblia, dívida, aquilo que você não está pagando, no caso você está inadimplente, e obrigações, aquilo que você está adimplente. Então, perante a Bíblia, como cristão, você pode tomar emprestado? Sim, às vezes é necessário você tomar emprestado para fazer qualquer tipo de negócio. Porém, como diz o Salmo 37, não seja ímpio. Pague aquilo que você tomou emprestado. Devolva aquilo que você pagou emprestado e com os juros que você combinou na hora do empréstimo. Tem muitas pessoas que reclamam dos juros depois, só que na hora de fazer o empréstimo nem lê o contrato para ver quanto de juros vai pagar, simplesmente assina e pega o dinheiro para comprar o que precisa. Então é bom você ler o contrato e verificar quanto de juros você vai pagar, porque depois tem muitas pessoas que entram na justiça cobrando juros abusivos. Não vou dizer que tem pessoas que realmente cobram juros abusivos ou bancos que cobram juros abusivos, só que eu tenho certeza que a maioria não, a maioria simplesmente cobra o que está no contrato. É que você nem leu o que estava no contrato, simplesmente quis pegar o dinheiro e comprar o que você queria. Então leia. Ah, André, mas eu não entendo o que está escrito lá. Então pega o teu contratinho, vá atrás de uma pessoa que consiga ler e te explicar, para que você não assine uma coisa que você nem sabe quanto vai pagar. E respondendo à questão inicial, as dívidas que caducam devem ser pagas? Sim, perante Deus nós não podemos dever nada a ninguém. Se por acaso tivermos um problema e precisamos parar de pagar, assim que nós nos restabelecermos, nós devemos procurar o nosso credor como cristão bom e fiel e acertar as contas com ele. É isso que um cristão faz, e devolver aquilo que tomamos emprestado.
Se por acaso você tem alguma dívida que caducou, se por acaso você tem uma dívida aí que prescreveu e você deu as costas para ela, não faça isso. Seja um servo de Deus. Agrade a Deus e vai resolver esse problema, porque Deus se agrada disso e Ele vai te abençoar para você conseguir resolver esse problema da forma cristã, não da forma dos homens, mas da forma com a qual Deus deseja. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.